Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, Brasil e mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão, São Pedro do Piauí, e meus amigos e amigas, a Fabiana, a Sueli, a Cristiane Souza, do Anexo Brejo, Emily Gabriele, também do Anexo Brejo, aquele abraço carinhoso e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Empreendedorismo. Planejamento da vida profissional. Empreendedorismo. O que vem a ser empreendedorismo é um dos objetivos de nossa aula. Assimilar o significado e os propósitos do empreendedorismo e também conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo dentro do mercado de trabalho, além, claro, das nossas questões, das nossas atividades. Vem comigo! A fonte de consulta, de pesquisa da nossa aula foi essa obra Empreendedorismo, dessa autora Patrícia Battisti. Se você quiser aprofundar sobre o assunto, é só baixar na internet. A obra está completa e é um excelente, referencial, um excelente livro sobre o assunto, sobre a temática. Turma, o tema do empreendedorismo, ele vem crescendo a cada ano, certo? As escolas e universidades falam sobre o empreendedorismo. Por quê? Porque estudar o empreendedorismo desperta no estudante características que ele não percebe que possui, fazendo com que ele amplie a sua visão e as suas perspectivas na carreira profissional. Não se esqueçam, hoje, muitas empresas que estão consolidadas no mercado são frutos do empreendedorismo. Então, querido aluno, nessa questão conceitual, eu vou utilizar o conceito de empreendedorismo relacionado ao mundo dos negócios, tá bem? Porque um empreendedor, ele pode estar em diversos segmentos, em diversos espaços da sociedade. Pode ser um empreendedor religioso, pode ser o empreendedor social. Aqui eu vou abordar o empreendedor, certo? Aquele que monta o seu próprio negócio, tá bom? Então, o conceito que vou trabalhar com vocês é esse aqui. Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e de processos em conjunto que levam à transformação de ideias em oportunidade de negócio, tá bom? O empreendedor ou os empreendedores, eles têm uma ideia e vão fazer essa ideia render dinheiro. A ideia vai render dinheiro, está bem? O empreendedor, ele busca uma oportunidade de negócio. Turma, o empreendedorismo, ele está diretamente associado à inovação. Ele é o responsável pela introdução de um novo produto, ele é o responsável pela criação de um método de produção ou comercialização, ele é o responsável pela abertura de novos mercados. A essência do empreendedorismo
está na percepção que o empreendedor possui de novas oportunidades no âmbito dos negócios. Um certo dia, alguns anos atrás, uma pessoa percebeu deficiências no serviço de táxi nas cidades brasileiras. Então, ele imaginou que esse serviço poderia melhorar e que a tecnologia, o mundo digital, teria uma participação importante na melhoria desse serviço. Alguém, anos atrás, ou um conjunto de pessoas, imaginou, por que não utilizarmos um aplicativo no celular que vai encontrar para as pessoas um serviço de táxi pessoal que vai atendê-lo na sua porta. As pessoas não precisariam mais esperar por um táxi na rua que passasse na sua frente, que desse um sinal. As pessoas não precisariam mais, no centro, na cidade, ir até um ponto de táxi no centro ou em algum local para pegar um táxi. Onde ela estivesse, o carro passaria e ela embarcaria. Essa pessoa teve essa visão, um grupo de pessoas associou-se à sua ideia e criaram, por exemplo, o Uber, criaram o 99 Táxi. Percebe? O empreendedor, ele enxerga uma oportunidade e ele está sempre relacionado à tecnologia, à revolução tecnológica. Alguns anos atrás, uma pessoa percebeu que para você ligar para uma pizzaria e fazer o pedido de uma pizza, demorava demais. Olha, eu, que já liguei muito para a pizzaria para encomendar uma pizza, demorava demais. A massa fina ou a massa grossa? Com recheio ou sem recheio? Cebola, calabresa. E uma pessoa percebeu que esse serviço poderia ser exercido por um aplicativo. E a pessoa, em poucos instantes, ela poderia atender a sua necessidade. Não só de pizza, mas de um lanche, de uma refeição, dos melhores restaurantes de uma cidade. Não precisaria ligar, saber qual é o telefone de tal restaurante, qual é o telefone de tal restaurante. Essas pessoas visionárias criaram, por exemplo, o iFood. O iFood, um aplicativo no qual você entra em contato com os restaurantes, com lanchonetes, com pizzarias, sorveterias, em que você faz o pedido, certo, por um aplicativo e resolve tudo em poucos instantes. Percebe, então? O empreendedor, ele enxerga oportunidades. O empreendedor, ele está ligado, certo? E quando falamos de empreendedorismo, nós estamos falando de startups. O que são startups? São empresas inovadoras, frutos do empreendedorismo. Startup quer dizer iniciante. É uma empresa inovadora, geralmente na área da tecnologia, que tem custo de manutenção baixo, um grupo de pessoas trabalhando em condições de extrema incerteza, porque você iniciar uma atividade, um negócio do zero, você está caminhando num terreno incerto e, por isso, ela precisa de investidores iniciais, não é? Muitas vezes chamado de investidor anjo, que vai investir, não é? Que vai investir nesse negócio quando ele ainda é iniciante. Então, por exemplo, certo? O Nubank, que é um banco digital. Alguém percebeu que os bancos físicos, as agências físicas, nós tivemos aula sobre a automação do trabalho. A agência física está se tornando algo do passado. Quase todas as operações financeiras, bancárias que realizamos, ou é pelo aplicativo, ou é pelo caixa eletrônico.
poucas vezes nós ingressamos dentro da agência. A agência da qual eu sou cliente, o banco do qual eu sou cliente, olha, a última vez que eu entrei naquele banco foi antes da pandemia. Depois da pandemia, estamos falando de 2 anos e meio, quase 3, eu nunca precisei mais entrar numa agência física. Então, as pessoas que criaram essa startup, o Nubank, perceberam que o futuro são os bancos eletrônicos, né? Eu faço todas as transações por meio eletrônico, por meio de um aplicativo. Não há agências bancárias no Nubank, há o aplicativo. E precisou de investidores no começo. Já falei do 99 Táxi, do PagSeguro, tá? Aqui nós temos, nessa imagem, unicórnios brasileiros. O que é unicórnio? Uma startup unicórnio, gente, é o seguinte, é quando o startup, ele alcança o rendimento de R$1 bilhão. Então, por exemplo, 99 Táxi, um startup, né, uma ideia inovadora lá atrás, hoje é um negócio que vale mais de R$1 bilhão. O iFood e outras aqui startups que são unicórnios brasileiros. Unicórnio é quando o startup ultrapassa a marca de R$1 bilhão. Dito isso, o que é um empreendedor? Olha, já falamos sobre trabalho, sobre emprego, profissões do futuro, profissões em evidência, os cursos mais concorridos em no país, em termos de Enem, o SISU, Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual do Piauí. E agora eu trago uma nova possibilidade para o teu projeto de vida. Você já pensou em ser um empreendedor? Você ter o seu negócio próprio? Mas para isso você precisa desenvolver algumas características. Uma delas é ser um visionário, enxergar longe. O empreendedor é uma pessoa que sabe identificar oportunidades e transformá-las em dinheiro, tá bom? Sabe identificar oportunidades, transformar em dinheiro. O empreendedor, ele começa algo novo, tá bom? Então, dito isso, uma pessoa que trabalha, um motorista de aplicativo, não é um empreendedor. Ele é um subempregado. Está bem? Uma pessoa que trabalha no aplicativo delivery de comida não é um empreendedor. O fato de você trabalhar por conta própria, digamos assim, não lhe faz um empreendedor. Você é um subempregado, tá bom? O empreendedor, ele começa algo novo, algo que é dele. Ele não está trabalhando para o outro, é para ele, entendeu? Ou para o grupo de pessoas que está com ele. Para ser empreendedor, você tem que sair da zona de conforto, transformar os teus sonhos em ação. Um exemplo disso, muito interessante, é o filme Dois Filhos de Francisco. Uma das cenas mais bacanas do filme é quando o pai do Zezé de Camargo e Luciano, a dupla já está constituída, já gravaram o primeiro disco, mas não fizeram sucesso. E o pai fez investimento na dupla desde crianças. Fez investimento, procurou empresário, né, ensinou a cantar, etc. Então, numa cena do filme que eu acho maravilhosa, o Francisco, né, ele senta na mesa da casa e ele está com o olhar derrotado. Ele chama a esposa e fala: querida, que sonho foi esse que eu tive? Que sonho é esse? Ela olha para ele e diz bem forte: sonho, eu criei meus filhos acordada. Nesse momento, ele sente uma força interior, ele percebe que uma coisa é você sonhar, mas para o sonho acontecer, tem que ter ação. Segundo o filme, a história oficial,
Ele comprou fichas telefônicas com o seu salário, distribuiu entre as pessoas e pediu que as pessoas ligassem para as rádios para que a música É o Amor tocasse. Percebem? Do sonho, ele partiu para a ação, mas precisou daquela frase de efeito da esposa. Sonho, eu crio meus filhos, é acordada. O empreendedor, ele está acordado, ele sonha, mas ele faz do seu sonho realidade, ou pelo menos vai buscar. Ele está muito desperto. Não é um sonho, né? Não é um sonho que te deixa adormecido, é um sonho que te deixa desperto, tá bom? Cristiane, a Emily, a Sueli, a Fabiana, o pessoal de Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão, São Pedro do Piauí. Olha o pessoal aí de Colônia do Gurgueia. Cutuca o colega do lado e fala, ó, a gente não sonha, né? A gente fica acordado, tá bom? Fique acordado. Cutuca pro colega do outro lado, fica acordado. Cutuca do colega para frente, fica acordado. Fica acordado, acorda. Sonhe, mas que sonhe acordado. Características do empreendedor. Eu não vou ficar muito tempo nessas características, porque daqui a pouco eu vou fazer um teste para saber se você é empreendedor. Mas olha só, o empreendedor, ele tem criatividade e inovação. Ele enxerga oportunidades onde ninguém mais nota. Bom, eu falei que não ia me ficar nessas características, mas eu tenho que contar essa história. Não sei se a história é verídica. Muitas pessoas inventam histórias para criarem mitos, mas eu vou contá-la mesmo assim, porque ela me parece muito a cara do personagem mesmo. Conta-se que o Silvio Santos ainda não era um empresário de sucesso, apesar da família dele ser uma família judia rica. É uma família historicamente, né, influente no mundo, né, no mundo do judaísmo. A família Bravanel não é uma família qualquer. Mas, continuando. Bom, conta que ele fazia a travessia Rio-Niterói numa barca, em tempos onde não havia a ponte Rio-Niterói. Então, conta-se que o Silvio Santos percebeu que, durante a travessia, que demorava um pouco, as pessoas sentiam sede. E aí o que foi que ele fez? Aí ele começou a vender água no barco. Não é verdade? Se a pessoa estava com sede, ele vendeu água, não é verdade? Não. Aí é que está. Uma pessoa comum, ela vende água, mas estamos falando de um empreendedor, de um visionário. Conta a história que quando ele percebeu que as pessoas sentiam sede na travessia, ele percebeu, né, fez um contrato com a empresa e ele colocou uma banda para tocar músicas dançantes no barco. E as pessoas, durante a travessia, elas dançavam, e elas suavam, e elas bebiam água, cerveja, refrigerante, consumiam comida, percebe? O que era a água transformou-se num negócio lucrativo. O empreendedor, ele é assim, ele enxerga onde os outros não conseguem enxergar, ele tem aquela visão do Thundercat, né, do Lion, né? Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. O empreendedor é assim, ele tem uma visão além do alcance de pessoas comuns, tá bom? Ele tem habilidade para praticar a criatividade, ele tem força de vontade, ele foca na geração de valor, ele quer com que sua ideia gere valor, né? Que seja um negócio lucrativo. O empreendedor, ele tem habilidade para tomar decisão, ele sabe a hora certa de tomar decisões, mesmo quando são momentos difíceis. E ele não apenas toma decisão, ele zela para que sua decisão seja implantada imediatamente. Ele explora o máximo das oportunidades que surgem e ele tem dedicação. O empreendedor, ele dedica 100% do seu tempo ao empreendimento. Ele é um trabalhador exemplar. Mesmo quando encontra obstáculos pela frente, ele tem energia para continuar. Para o empreendedor, um obstáculo é uma oportunidade para dar um salto. Bom, turma, um exemplo de empreendedor é o mercador navegante veneziano Marco Polo.
ele tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente, né? Da Europa para o Oriente, tentou, fez muitos contatos, ora por terra, certo? Buscou esse contato por mar. Ele tinha investidores, pessoas que investiam, né, nas suas caravanas, certo? E com esse investimento, ele buscava novos mercados para as suas mercadorias. Então, percebe? Era um empreendedor e por trás dele havia os investidores. Então, um exemplo na história de empreendedor, o primeiro exemplo é Marco Polo. Claro que depois ele começou a contar umas histórias que a gente não acredita muito, que viu pessoas na China que tinham corpo de ser humano e cabeça de cachorro, que não conversavam, mas latiam, né? Infelizmente, Marco Polo ficou muito conhecido também pelas suas histórias, né? Talvez as primeiras fake news da história partiram do Marco Polo, tá certo? Turma, um empreendedor é um visionário. Já falei isso para vocês, usando o exemplo do Silvio Santos, ou da história que é atribuída ao Silvio Santos. O que é um visionário? Gente, um visionário, ele tem ideias extravagantes e incomuns. Na travessia de um barco, as pessoas sentem sede. Pessoas normais, como o professor Marciano, vendem água. O visionário coloca uma banda, vende água, vende comida, vende cerveja, vende cachaça, vende guaraná, vende suco, percebem? Ele tem ideias extravagantes. Serviço de táxi numa cidade. Parece algo consolidado, mas chega o visionário e diz, não, a gente pode usar o celular para aperfeiçoar esse serviço. A gente pode usar a tecnologia para aperfeiçoar o serviço de entrega de comida. A tecnologia para não precisarmos mais irmos até agências bancárias. A tecnologia para transferirmos dinheiro sem precisar, precisar ir para uma agência bancária ou fazer né, o TED, né, a transferência que dá muito trabalho, o Pix, bem rápido, né? Então, os empreendedores, eles percebem isso, né? E temos um pesquisador chamado Louis Jacques Fillion, que é um professor canadense da área do empreendedorismo. Ele tem uma teoria sobre o processo visionário. O que torna uma pessoa visionária? O seu conceito de empreendedor é ligado à visão. Empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Então, olha só. Ele identificou elementos que dão suporte à formação da visão, que são o conceito de si, a energia, liderança, compreensão de um setor e as relações. O que é o conceito de si? É a nossa autoimagem. As pessoas só realizam algo quando se julgam capazes de fazê-lo. Eu me conheço a ponto de saber que eu consigo fazer isso, que eu consigo realizar essa minha visão. A energia é o quanto estamos dispostos a investir nesse empreendimento. A energia é aquela força que eu tenho que vai dizer, eu vou buscar, eu vou conseguir, certo, tornar esse sonho em realidade. A liderança, o visionário é um líder. Ele enxerga longe e convence as pessoas que esse enxergar longe faz a diferença. Também a compreensão do setor. Turma, empreendedorismo não é aventura. Você tem que conhecer o setor onde você vai, né, adentrar com uma ideia nova, tá bem? Boa noite, Denilson Santana, meu amigo, aquele abraço. Turma, abraço carinhoso, querido, salve, salve, maravilhoso. Turma, olha só, tá bom? Compreender esse setor, certo? Significa que eu tenho que entender como os negócios naquele setor funcionam, quem são os clientes, quais são os pontos fortes e fracos da concorrência, os fatores que levam ao sucesso
e a reação diante da entrada de novas pessoas no mercado. Por exemplo, quando o Uber surgiu, certo? Não foi uma aventura. Quem criou o Uber, esse serviço de carros por aplicativo, ele sabia como o negócio funcionava, sabiam quem seriam os clientes, sabiam os pontos fortes e fracos do serviço de táxi e sabia como seria a reação. Tudo foi medido, calculado. E ele, ao saber disso, o que aconteceu? Ele implantou um serviço que, atingiu o seu auge, tá bom? E as relações? Gente, relações são fundamentais. O empreendedor, ele vai precisar de investidores. E os investidores estão aonde? Nas nossas relações. Por isso, cuide das suas relações, você que quer ser um empreendedor. As suas relações primárias com sua família, relações secundárias com as amizades e as relações terciárias, Viaje, participe de contatos, de cursos. Na sua escola, eu não vou para a aula amanhã, porque amanhã não vai ter aula. Vai ser uma palestra sobre saúde bucal com uma dentista da Universidade Federal. Gente, vá! Vá, sabe por quê? Porque essa pessoa que vai fazer a palestra será um contato seu na sociedade. Uma pessoa que está no mercado de trabalho, na sociedade, atuante, certo? Uma pessoa referencial que lhe conhece. Eu não vou para a aula amanhã não, porque vai ter, amanhã é uma palestra da comandante do quartel da Polícia Militar do meu bairro. Vá! Vá, porque é um contato que você vai fazer. Alguém da sociedade, certo? No mercado de trabalho, atuante e fluente que vai lhe conhecer. E estabeleça contato. Toda atividade escolar extra classe é importante para você estabelecer contatos, tá bom? Pessoas lhe conhecerem. Para você, estourar a bolha onde você está. A bolha escolar, tá certo? Dito isso, nossa, faltam 15 minutos para eu acabar. Vamos fazer um teste, tá bom? Você é um empreendedor? Vamos analisar 2 níveis. A sua capacidade de sonhar e a sua capacidade de executar o seu sonho, tá bom? Então, você não precisa responder agora. Eu vou explicar as perguntas, você tira um print e vai respondendo em casa, no seu caderno. Eu vou explicar como é esse teste, tá bom? No nível 1, a sua capacidade de sonhar. A pergunta é, quando você tem uma ideia, você se apressa em torná-la realidade? Sim, não ou às vezes. Aí você marca. Cada alternativa que você marcar tem uma pontuação que eu vou lhe mostrar mais adiante, tá bom? Quando você tem uma ideia, você se apressa em tornar essa ideia realidade? Segunda, em geral, você consegue entender o princípio, o meio e o fim das suas ideias? Você teve uma ideia, você entende o começo, o meio e o fim da ideia? Ou é tudo muito confuso? Como você constrói suas ideias? É uma segunda, aí você marca sim, não ou às vezes, tá bem? E depois verifica o resultado, tá bom? Colando do Gurgueia, Hugo Napoleão, São Pedro do Piauí. Qual é a sua capacidade de sonhar? Terceira, quando você planeja algo, como uma tarefa de grupo na escola, você faz um checklist? O que é um checklist? Por exemplo, a professora passou um trabalho em grupo. Aí você é aquele que diz, fulano vai fazer a pesquisa, cicrano faz um cartaz, cicrano faz a apresentação. Você é aquele que planeja. Então, é a sua capacidade de sonhar que está sendo também, analisada nesse checklist. Você sonha, você idealiza como vai ser. Sim, não ou às vezes. Quarta, você confia na sua intuição, quando você sente algo, você confia nesse algo? É uma pergunta também interessante. Sim, não ou talvez. Você confia na sua intuição? E a quinta, onde você pretende chegar daqui a 5 anos? Eu ontem surpreendi minha turma no colégio
numa escola municipal aqui em Teresina, a minha turma do 7º ano. Eles estavam falando sobre tecnologia. Nós somos a geração tecnológica, eu falei. Mas se vocês não buscarem o conhecimento para dominar a tecnologia, já se fala em 2050 numa geração de inúteis, numa classe social chamada os inúteis, que não conseguirão ingressar no mercado de trabalho porque não dominam a tecnologia. Ah, mas eu vou conseguir. Mas como você vai conseguir? Você hoje está fazendo algo por você em 2050? Aí eles ficaram assim, perplexos com a complexidade da pergunta. Aqui é mais simples. Onde você se vê daqui a 5 anos? Sonha? Onde é que você se vê? Nós estamos falando aqui, 5 anos, você já tem terminado sua faculdade, praticamente, a maioria. Onde você se vê? No Brasil, no exterior, em qual empresa e etc. Tá bom? O nível 2 é a capacidade de executar. Vou só aqui ajeitar aqui a numeração para não ficar confuso. Essa aqui é a pergunta 1. Você já abandonou mais de 3 ideias nos últimos anos? Você é aquele que tem uma ideia, aí abandona, vai abandonando? Você abandona as ideias, muitas ideias, nos últimos 3 anos? Sim, não e talvez, né? Tem muita gente que abandona as ideias assim do nada, não é? A segunda pergunta, a 2. Você se sente preparado para provocar uma ruptura na sua vida? Por quê? Porque empreender, né, buscar o sonho é uma ruptura em nossa vida, tá bom? Você vai fazer uma mudança de vida, você vai sair de si, tá certo? Vamos lá para a terceira, ó. Que é a terceira. Sabe quais recursos serão necessários para concretizar os negócios de seus sonhos? Quais são os recursos que você vai utilizar? Você sabe quanto dinheiro precisará investir nesse seu empreendimento? As pessoas, os contatos que tem que fazer? Capacidade para executar. Aqui, ó, a quarta. Você possui um mentor, uma pessoa que lhe orienta? Gente, busque mentores, pessoas que nos orientam, que dão conselho, que dão norte, certo? Que nos ajudam a realizar os nossos sonhos. O mentor é aquele que vai regar a planta. Você precisa de mentores em sua vida, tá certo? E a quinta, você conhece bem seus pontos fortes e pontos fracos? Afinal, aquele que empreende, o empreendedor, ele se julga capaz de fazer aquilo que se propõe, tá bom? Bom, depois que você responder essas 5 perguntas do nível 1 e 5 perguntas do nível 2, nós temos aqui uma tabela de pontuação, ó. Por exemplo, a pergunta 5 do nível 2, capacidade de executar, que é essa daqui, ó. Você conhece bem seus pontos fortes e fracos? Se você marcou sim, ela vale 3 pontos. Tá? Então, cada pergunta, o sim, o não e o às vezes, tem uma pontuação. Por exemplo, na pergunta 1, da capacidade de executar, você já abandonou mais de 3 ideias nos últimos anos? Se você marcou sim, você vai perder 3 pontos. Tá? Aí você... A tabela de pontuação é essa aqui. Entre 0 e 5 pontos em capacidade de sonhar, 0 e 6 pontos em capacidade de executar, você gostaria de ser um empreendedor, mas não é. Ou seja, como você é? Você é uma pessoa que tem um baixo grau de iniciativa, você é até disciplinado e humilde, tem bom controle, mas você não é um empreendedor de fato, você não sabe onde quer chegar
e não sabe nem como chegar lá. Você não sonha com olhos abertos, não se prepara para desfrutar das oportunidades quando elas cruzam o caminho. Você não enxerga as oportunidades, tá bom? Agora, se você fez entre 0 e 5 pontos em capacidade de sonhar e 6 e 12 pontos em capacidade de executar, você é um bom executivo, mas você não é um empreendedor. Como é a pessoa assim? Olha só. Um bom executor e não empreendedor é uma pessoa que os sonhos são pouco definidos, mas ele é um excelente executor. Ele sabe planejar, sabe formar equipes, negociar, ele tem uma capacidade de negociação, de convencimento, ele é humilde, mas não sabe onde quer chegar. Ele é um ótimo apoio para o sonho dos outros. Ele é um excelente parceiro para empreendedores. Ainda não é um empreendedor, mas é um bom executor. Um bom empreendedor precisa muito de um bom executor na equipe, não é? Se você marcou entre 5 e acima de 10 pontos em capacidade de sonhar e 0,6 pontos em capacidade de executar, você é um empreendedor impetuoso. Como é você? Olha só. Você tem sonhos definidos, mas você não planeja, não executa as tarefas bem. Você é, como se fala na linguagem nordestina, você é muito aperreado, é muito apressado, e o apressado come cru, não é? Sabe claramente quais são os seus objetivos, mas não prioriza, não segue. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo, vive com pressa e estressado. É que nem uma criança numa loja de brinquedo, quer tudo. Eu quero o carro, eu quero o autorama, eu quero o ferrorama, eu quero a bola, eu quero a massinha, eu quero o slime, entendeu? Você quer tudo. Você é desorganizado, não é? Em contrapartida, você tem muitas qualidades. Você tem criatividade, iniciativa, capacidade de sonhar, paixão, mas você precisa se organizar ainda um pouquinho, organizar teu sonho para que você seja, de fato, um empreendedor. Vamos ver mais um? Olha só, se você marcou entre 5 e 8 pontos em capacidade de sonhar e 6 e 9 pontos em capacidade de executar, você é um empreendedor moderado. Como você é? Você é um empreendedor, mas você não tem aquela energia, sabe? Mas você é muito disciplinado, é muito cuidadoso, né? Os seus passos são seguros. Faz uma coisa de cada vez. Você é persistente, é humilde, tem capacidade para negociar, percebe as oportunidades, mas você precisa se associar a empreendedores mais arrojados, a empreendedores plenos. Você precisa de alguém forte do seu lado para você conseguir dar rumo aos seus sonhos, tá bom? E se você fez entre 8 e 15 pontos na capacidade de sonhar e 9 e 12 pontos em capacidade de executar, você é um empreendedor pleno. Aí você é, sim, um empreendedor, tá bom? Você, os seus sonhos são definidos, você sabe executar bem as coisas, sabe para onde quer ir, sabe como chegar aonde você quer ir, você percebe as oportunidades, cria novos negócios, você é um bom planejador, sabe escolher parceiros adequados, tem ousadia na medida certa da responsabilidade, faz acontecer, tem foco nas prioridades, você é apaixonado, você é um líder carismático. Quando você é um empreendedor pleno, tá bom? Nossa aula chegando perto do final, faltam 3 minutos. A atividade para casa também é ligada à questão do empreendedorismo. Você vai pegar uma folha de papel em branco, um lápis e uma caneta, e você vai desenhar um círculo, tá bom? A partir desse círculo, você vai seguir os passos 3, 4 e 5. No passo 3, você vai fazer um ponto dentro do círculo. Eu não vou fazer aqui o ponto, porque você vai ter que fazer, tá bom? Depois, você vai traçar sobre o círculo, dividindo em 2 partes. E em cada uma das partes,
o nome de uma flor diferente. Depois, você vai comparar o resultado com o dos seus colegas. E você vai ver que os resultados são diferentes. Tem pessoa que vai fazer o ponto no meio, vai fazer ponto aqui, vai dividir perfeitamente no meio, não vai dividir igual, tá bom? Para vermos que algumas pessoas, elas conseguem sair da bolha, do óbvio, tá bom? Quanto você consegue, certo? Né? Ser desperto, sair da rotina, sair do óbvio, né? Então tem algumas perguntas para a gente seguir. Quantas pessoas colocaram ponto no centro? Quantas pessoas dividiram o círculo em duas partes iguais? Quantos escolheram flores óbvias, como rosa, margarida ou violeta? Quantos escolheram outras flores, como, né, como a violeta, como outras flores que agora não recordo o nome? Quantos fizeram as três coisas? Fizeram só um ou outra, tá? Então, qual é a conclusão sobre a sua atividade, né? O que você conclui com essa atividade? Qual é o seu nível de criatividade? Essa atividade pode parecer boba, mas ela vai mostrar quais são os criativos e os que não são criativos na sua sala de aula. As pessoas criativas, elas tendem a ser mais empreendedoras, tá bom? Nossa revisão, hoje trabalhamos a questão do empreendedorismo, que é uma possibilidade, né, muito interessante para o nosso projeto de vida. Aprendemos sobre o que é um empreendedor, aquele que toma a iniciativa de empreender. O empreendedor é um visionário, ele acredita estar enxergando tendências ou conceitos que estão à frente do seu tempo. Deu o exemplo do Uber, do iFood, não é? E aprendemos sobre a teoria visionária de Filion. Em nossa próxima aula, ainda no mundo do trabalho, vamos falar sobre ética profissional. Um abraço carinhoso, Denilson, a Emily, a Cristiane Souza, Sueli, Fabiana Duarte, Colano do Gurgueia, São Pedro do Piauí, gente linda, maravilhosa. Até a próxima aula. Um abraço carinhoso. Salve, salve!